Fala pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai fazer um mergulho muito bacana no direito civil. Mas para não ficar só naquela teoria pesada, imaginem a produção de um mega trailer de filme. Sabe aquela agitação nos bastidores? Tem a equipe prestando os serviços gerais do dia a dia e tem aquele contrato gigante focado na entrega daquele trailer espetacular, já editado que vai parar a internet. Pois é, hoje a gente vai entender exatamente como a legislação separa uma prestação de serviço comum das grandes obras de empreitada. É um cenário fascinante e as regras são o que garantem que ninguém saia no prejuízo. Vamos lá? Então, a nossa rota de hoje é a seguinte: 1. O que é a prestação de serviço? 2. As regras, prazos e pagamentos. 3. O fim do contrato. 4. A empreitada e as regras para obras. 5. Os tipos e riscos de responsabilidade. E, por fim, 6. As garantias e alterações no projeto. Ponto número 1. O que é a prestação de serviço, afinal? Bom, para começar, a gente precisa entender os limites do jogo. A prestação de serviço é um negócio jurídico onde o prestador se compromete a realizar uma atividade para o tomador e, claro, recebendo uma grana por isso, uma remuneração. Pensem num operador de câmera autônomo contratado só para captar umas imagens extras para o nosso trailer de filme. Mas olha o detalhe crucial do artigo 593. As regras do Código Civil só entram em campo quando a relação não esbarra em leis trabalhistas ou no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se tiver vínculo empregatício, a conversa é outra. E por que esses acordos são tão comuns? Porque a natureza deles é muito ágil. Eles são bilaterais, ou seja, criam obrigações para os dois lados. São onerosos, porque envolvem pagamento, né? Consensuais, porque basta o acordo de vontades para fechar negócio. Comutativos, já que todo mundo sabe das suas obrigações desde o comecinho. E o mais legal de todos, são informais. Não precisa daquelas solenidades super rígidas para ter validade. É papo reto e acordo feito. Vamos para a parte 2. Regras, prazos e pagamentos. No mundo real, e principalmente numa ilha de edição correndo contra o relógio para soltar um trailer de filme de Hollywood, tempo é literalmente dinheiro. Então, e se o contrato não tiver um prazo definido para acabar? A lei diz que qualquer parte pode pular fora, mas tem que avisar antes. O artigo 59 dá a letra exata. Se o pagamento é mensal ou maior, tem que avisar com 8 dias de antecedência. Se é semanal ou quinzenal, o aviso cai para 4 dias. E para os contratinhos rápidos, de menos de 7 dias? Aí o aviso é na véspera mesmo. Saber esses prazos de cor é o que salva a galera de um processo. E tem mais uma trava importantíssima no artigo 598. Não importa se a parceria comercial está maravilhosa, um contrato de prestação de serviços gerais não pode de jeito nenhum passar de 4 anos. Chegou nesse limite absoluto, o contrato acaba. Ninguém fica amarrado a um serviço geral indefinidamente sem ter que sentar e renovar toda a papelada de forma oficial. O que nos leva ao tópico 3, o fim do contrato. Mas então, como é que esses acordos morrem? Pode ser pelo fim do prazo que combinamos, pela conclusão daquele serviço, por aquela rescisão com aviso prévio que a gente acabou de ver, ou se alguém pisar na bola e quebrar o contrato. Também tem a força maior, né? Quando acontece um desastre e fica impossível continuar. Mas o detalhe que não dá para esquecer na hora da prova é a morte de uma das partes. Por quê? Porque a prestação de serviço é personalíssima, o que no direito se chama de intuito personae, igualzinho quando um ator principal morre e não dá para simplesmente colocar um figurante no lugar para terminar o trailer do filme. A obrigação não passa automaticamente para outra pessoa. Agora segurem essa. E se a ruptura do contrato for totalmente injusta, a lei pesa a mão. Pelo artigo 603, se o prestador for demitido sem justa causa no meio do projeto, o tomador tem que pagar tudo que já venceu e de quebra pagar metade, isso mesmo, 50%, de tudo que o prestador ganharia até o fim legal do acordo. É uma lapada financeira gigante, uma antecipação pesadíssima de perdas e danos materiais. Entrando na seção 4, empreitada e as regras para obras. Aqui a gente muda de nível. Afinal de contas, qual é a verdadeira diferença entre uma empreitada e a prestação de serviço geral comum? A grande sacada é o objetivo final da coisa. Na prestação de serviço geral, o foco é o esforço, as horas trabalhadas, o suor da equipe. Na empreitada, não. O foco é 100% na entrega de um resultado. Pensem assim, em vez de contratar editores de vídeo pagando por hora trabalhada, a gente contrata um estúdio fechado com a obrigação de entregar aquele mega trailer do filme prontinho, mixado com todos os efeitos visuais perfeito para o cinema. O empreiteiro se obriga a entregar a obra concluída ao dono por um valor fixo. É resultado na mesa ou nada feito. Tópico 5. Tipos de empreitada e os riscos de responsabilidade.
E como a gente estrutura essa empreitada? São 3 sabores diferentes. Na empreitada sob administração, o empreiteiro entra só com o cérebro, com a gestão. O dono da obra é quem banca o material e a mão de obra. Na empreitada de lavor, que é de mão de obra, o empreiteiro traz a equipe e o trabalho duro, mas o dono ainda compra todos os materiais. E a empreitada mista? Aí o empreiteiro assume o pacote completo, todo o trabalho e todo o material. E o dono só fica com a parte mais tranquila, que é assinar o cheque. Sabendo dessa divisão, a gente entra num terreno bem perigoso. De quem é o prejuízo se der ruim? Tipo, e se os servidores queimam com as artes finais? Ou um trator quebra na obra? Na empreitada mista, como o empreiteiro fornece tudo, o risco é todo dele até o minuto exato em que ele entrega o projeto pronto. É uma obrigação de resultado. Agora, na de lavor, como é o dono que dá os materiais, se algo estraga antes da entrega, o prejuízo fica nas costas do dono da obra. A única exceção é se ficar provado que o empreiteiro fez besteira e teve culpa no estrago. Compreender quem fica com a conta no final é, sem dúvida, a alma do direito contratual. E vamos para nossa última parte, seção 6. Garantias e alterações no projeto. Projeto pronto e concluído, o dono é obrigado a receber a obra, legalmente falando. Mas a dor de cabeça não acaba na entrega, não. Para edifícios e grandes construções, o artigo 618 é muito claro. O empreiteiro tem que garantir a solidez e a segurança estrutural do trabalho por 5 anos. É um prazo irredutível. E tem uma baita pegadinha. Se aparecer um defeito, um vício oculto dentro desses 5 anos, começa a correr uma janela exata e imperdoável de 180 dias para entrar com a ação judicial. Perdeu esse prazo? Já era. Tem que ter esses marcos temporais cravados na memória. Agora, uma situação clássica e polêmica para a gente pensar. A regra geral exige que qualquer mudança no projeto precisa de um consentimento por escrito do dono, certo? Mas será que existe alguma brecha onde o empreiteiro pode, legalmente, cobrar por um puxadinho a mais ou por umas cenas extras caríssimas lá no trailer do filme, sem ter um documento formal assinado aprovando isso? Acreditem, a resposta é sim. O parágrafo único do artigo 619 traz uma exceção que é a cara da vida real. Se o dono da obra estava sempre lá no set, visitava o local continuamente, presenciou as alterações acontecendo, via os gastos extras subindo e mesmo assim não protestou em momento nenhum, a lei diz que quem cala consente. O silêncio obriga ele a pagar por todas as adições. No mundo civil, fazer vista grossa vira dívida oficial. Bom, entender as engrenagens da prestação de serviços gerais e das empreitadas vai muito além de só decorar artigos de lei. É dominar de verdade a arte da negociação e os limites da proteção do trabalho no Código Civil. Se quiserem ir mais fundo nesse assunto, o e-mail do professor Alberto André Martins fica à disposição para quem quiser anotar. Mas a reflexão que a gente leva hoje é a seguinte: sabendo de todas essas garantias legais, daquela multa surpresa de 50% e do perigo letal de ficar em silêncio, como será que os próximos grandes acordos vão ser estruturados para não virarem uma cena de terror nos tribunais? Fica aí o pensamento. Um grande abraço e até a próxima análise.